Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, do corpo e da mente de Cristo Jesus, havendo escapado da corrupção, da morte da alma, que pela concupiscência, que pela cobiça de bens materiais há no mundo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Como que eu escapo da morte da minha alma, que pela concupiscência, que pela cobiça dos bens materiais existe no mundo? Como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nós somente escapamos da morte da alma, da segunda morte, a eterna, através da graça, da vontade de Deus. Ele, Deus, nos tem dado, ou seja, através da sua vontade, grandíssimas e preciosas promessas, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Qual é a primeira e grandíssima e preciosa promessa que nos capacita a escapar da morte da alma, da segunda morte, a eterna, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A fé. Mas é a fé igualmente preciosa. E preciosa porque não existe em nós. Preciosa porque nos foi dado através da graça, da vontade de Deus, através da justiça divina. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, ou seja, alcançaram esta fé pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e não porque esta fé já existia nos apóstolos, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Como eu fico participante da natureza divina do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo pelas grandíssimas e preciosas promessas, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Se existe corpo natural, que é aquele que morre, existe também corpo espiritual, que é imortal, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Nós crescemos e amadurecemos a mente do corpo material buscando conhecimento e cultura material, através dos bens materiais. Assim, nós também crescemos e amadurecemos a mente do corpo espiritual buscando a graça e a paz, os bens espirituais, que só encontramos através do conhecimento da pessoa de Deus e de Jesus nosso Senhor, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas através pelo conhecimento da pessoa de Deus e de Jesus nosso Senhor, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mas, visto como o seu divino poder, Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida eterna e à piedade, que é o amor a Deus e ao nosso próximo, através do conhecimento pela manifestação da pessoa do Filho Cristo Jesus, daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, o que nos resta fazer com tamanha e com grandíssima e preciosa oportunidade? Como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Simples. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, porque de graça recebestes, ou seja, grandíssimas e preciosas promessas, e de graça dai. Não se pode comprar, gente, com dízimo e ofertas aquilo que só se recebe pela graça, pela vontade de Deus, vontade essa que se faz de graça, como ele ordenou em Mateus capítulo 10, versículo 8.
Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo, nesse fato de participar da natureza divina, toda diligência, todo esforço, para acrescentar à vossa fé a virtude, recebendo o Espírito Santo de Deus. E a virtude, a ciência, o conhecimento, a mente de Cristo, tendo acesso à sabedoria de Deus que Ele quiser nos ensinar, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Gente, somente quem recebeu essa grandíssima e preciosa oportunidade pela graça de Deus de participar do corpo e da mente espiritual de Cristo Jesus recebe a capacidade de acrescentar à ciência, ao conhecimento da pessoa de Deus, a temperança, que é o autocontrole espiritual, e a temperança, a paciência, que é a capacidade de aceitar a vontade de Deus, principalmente quando esta é contrária à nossa, e a paciência, a piedade, é o amor como uma ação, e a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade, que é a obediência por amor e nunca por obrigação, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas por que se em nós houver e abundar essas coisas, essas grandíssimas e preciosas promessas na participação da natureza divina, elas não nos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Pois aquele em que não existe essas coisas, essas grandíssimas e preciosas promessas na participação da natureza divina, ele é cego espiritualmente, ele não vê nada ao longe, ele caminha para a condenação e a morte eterna, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, e por isso nunca conhecerá a pessoa de Deus, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, que é pela graça, pela vontade de Deus. Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis em pecado e na condenação e na morte eterna. Como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Jesus te ama. Ele, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, pelas promessas, fiquemos participantes da natureza divina, do corpo e da mente de Cristo, havendo escapado da corrupção da morte da nossa alma, que pela concupiscência, que pela cobiça de bens materiais existe no mundo, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, que é pela graça, pela vontade de Deus, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis em pecado e na condenação e na morte eterna, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amém? Daninho e Miguel.